A pergunta que nós vamos fazer hoje aqui é do Mauro Garcia. Com ele muita atenção e reverência, vamos ouvir na visão de um a exposição adventista da palavra a de Deus alma morre. na voz do pastor NQI. Paulo Cristiano. Visão de um adventista, A alma morre. na visão de um adventista, Bom a dia alma é todos, aniquilada. novamente. Então isso aí é bem Prazer grave, estar aqui, irmão Edson. porque a palavra de Deus em Pastor Edson Mateus Miranda, 10, 28, Jesus fala, na não 13ª, temam aqueles que edição podem matar do o Congresso corpo. Apologético, Congresso Nacional Ou seja, Jesus está Apologético, deixando pastor claro, Natanael Rinaldi. e ele É o conclui, legado e não do tem o nosso poder de pastor matar a Natanael. alma. Então, alguém um dos que primeiros vem a aqui, trabalhar com tem apologética que dar no Brasil, tiro, uma apologética ou voltada destruir para a minha a vida evangelização física, dos ele pode Já até estamos no fazê-lo, 13º, mas na não 13ª tem edição. como Isso é uma bênção. destruir a Não minha são vida todos que espiritual, conseguem porque chegar a alma tão do longe. homem é Eu me sinto imortal. honrado de A estar alma aqui do homem, junto aos irmãos. ela é Todos nós imortal. aqui, falamos aqui Em no- Lucas na 16, rádio, do né, 19 ao juntamente com os 31, irmãos. o E Senhor isso é uma- Jesus Cristo, ele uma honra para explica nós. que a alma do eu homem, gostaria ao de meditar morrer, na ou ela palavra vai de para o Deus paraíso, ou ela vai para o sobre um lugar tema, de tormento, pastor Edson, lugar de que sofrimento. É um Ok? tema Não existe alma praticamente penada. Esse é o estado intermediário comecei a da alma. perceber, Eu até a expliquei partir do outro século dia aqui, XXI, eu não até sei fiz se uma isso live é sobre o é assunto. apenas uma E esse constatação lugar minha, era o impressão minha. esse céu do Mas Velho pouco se Testamento fala sobre a foi volta de Jesus. modificado com a ressurreição de Pouco Jesus, se fala sobre a volta porque de Jesus. quando ele desce ao Hades, vários Atos temas capítulo em 2, cima dos púlpitos, ele vai até o paraíso em cima e dos ali ele púlpitos, leva cativo o mas cativeiro, a Efésios volta de 4:8. Jesus E é ele uma vez coloca aqui, outra esse ali. céu, ou esse paraíso, Quando eu debaixo do me converti, altar de deve ser Deus. também a Apocalipse, experiência do capítulo irmão. 6, Quando eu me versículo converti, 9. constantemente Então as almas falava-se estão sobre a volta de conscientes, as almas Quase salvas que de estão em 10 Cristo, como está em pregações, Filipenses 1, 21 a talvez 23. 7 As eram almas sobre a volta, 6, perdidas 7 sobre a volta de vão Jesus. para o lugar de Hoje tormento, nós como esquecemos, está né, em Lucas entre aspas, 16, do 19 ao falar 31, sobre e em a 2 de bendita Pedro esperança 2, dos 4 e santos, 9. que é a volta Então de nosso deixa-se Senhor claro Jesus que Cristo. as almas Então eu gostaria de meditar impenitentes com os irmãos. já estão sofrendo. Geralmente, uma quando passagem eu falo na isso, epístola de a pessoa Pedro pergunta assim, pastor, sobre mas como uma o pessoa vai retorno para o de Cristo, inferno a volta de ou Cristo. para o lugar de Qual a tormento, né? importância- Porque tem a o importância Hades disso e tem a Geena. para a O vida do Hades crente. é o estado intermediário Por que que é do espírito importante condenado. E o Geena sempre termos é a em ressurreição mente do a volta de condenado Jesus? e a Será sua que é condenação somente pelo plena, fato de Jesus espiritual e voltar? corpo, Ou isso no tem a ver Geena. também com Então a pessoa pergunta santificação como é de que vida? o indivíduo vai lá Enfim, pastor Edson, pro tormento, que nós não pro falamos inferno, mais sobre a volta sem de ser Jesus, julgado. e a igreja não a procura João mais, 3, capítulo ou não capítulo comunga 3, mais dessa versículo ideia, 17 ou e não tem 18. essa ideia Jesus tão foi enviado ao latente mundo para ser a luz do mundo. em seus Quem corações, nele não crê já devido à está questão da condenado. santidade. João 3, É isso que nós vamos versos meditar aqui na 17 Epístola de e Pedro. 18. Quem nele não crer já está condenado. Convido você, Eu vou explicar então, de um jeito caro ouvinte, para que abra baseado sua no nosso Bíblia, se Código você tem uma Penal para Bíblia você aí perto de entender. você, Então vamos supor eu quero te que nós convidar a pegamos fazer a o leitura Lucas juntamente cometendo um comigo ato nesta delito. manhã. Um ato Em delictuoso. segunda a Pedro, Lucas, que é advogado, capítulo inclusive, 3, ele entende um pouco nós vamos disso ver alguns muito melhor do versos, que eu, né? aliás. Eu entendo só um pouco, E- mas ele entende muito melhor do que eu. A Então o partir do Lucas foi verso- do pego capítulo 3, num ato delituoso. a partir do verso 2, Cometendo um crime do flagrante. capítulo 3, Foi pego no segunda ato. epístola de Pedro. Ele estava Vamos lá, matando o pega pastor Edson rapidamente aí a Miranda sua numa Bíblia. tarde. Resolveu matar o Segunda pastor Edson Pedro, Miranda. Só um exemplo capítulo aqui. 3, Só para a os partir irmãos do verso ficarem, achar 2. engraçado o exemplo. Diz Bom, assim, aí a polícia, a autoridade para policial que vos chega lembreis e prende o Lucas. das palavras que Com a arma do primeiramente crime foram na mão. ditas pelos santos profetas. Ok? e Como do aconteceu aí mandamento com o do criminoso Salvador, que do tentou Senhor matar e o Salvador, Bolsonaro. mediante Pegaram os ele vossos no ato apóstolos, delito. Já foi preso imediatamente. sabendo primeiramente Quando isso, que o nos indivíduo é últimos preso dias no ato delito, virão quando ele foi escarnecedores, pego em flagrante, andando não há segundo as suas próprias concupiscências, outro jeito a não e ser ser dizendo, recolhido pela onde autoridade está a policial, promessa da sua vida? que geralmente recolhe desde que os no pais Centro de dormiram, Detenção todas as Provisória, coisas que é o permanecem CDP. como desde o O CDP princípio é o da lugar criação. onde o indivíduo que foi pego cometendo crime Eles espera até o voluntariamente dia do ignoram julgamento. Ele vai diante do E juiz, pela palavra o de juiz Deus, determina a sentença já desde a dele, antiguidade, se é desde mais ou os é céus e a menos, se terra. tiver algum agravante, se foi tiver alguma tirado da água, justificativa, no e meio da depois água lança que ele no existe. cadeião.
Algo pelas similar quais acontece com o perdido. cresceu o mundo O de perdido então, vai coberto para o pelas Hades. águas Esse do aí é o dilúvio. centro de detenção Mas os céus provisória e a do terra perdido. que É o agora Hades. existem, Tá? pela E mesma palavra depois se reservam- esse Hades reservam será chamado, como as almas que tesouros se estão guardam nele, para o e fogo aí até o dia do ressurreto juízo essa e da perdição esse dos indivíduo, homens ímpios. ele vai ouvir da boca Mas, de Deus a amados, condenação eterna, não ignoreis que aí uma ele coisa, vai para que um a dia para o hiena Senhor ou para o é fogo como eterno. 1000 anos. Está lá em Apocalipse 1000 20. anos como um E dia. ali o seu tormento, como está em Apocalipse O Senhor não 14, retarda 26, a sua promessa. subirá para todos sempre de dia e de noite. Ainda que certo? alguns a tenham Então por aí nós tardia, mas é observamos longânimo o para destino não do querendo salvo, que que é estar alguns se com Cristo percam. nos céus. Senão que todos venham a 4, arrepender-se. de 13 a 18. Mas o dia do Senhor virá 1 como ladrão Coríntios, de capítulo noite, 15, ali no fala qual da os céus glorificação passarão do com grande corpo, estrondo ressurreição e do os corpo, elementos para estar ardendo eternamente se com desfarão, Cristo. e a terra e as esses obras textos que que eu nela acabei de se citar queimarão. falam da condenação Havendo, eterna pois, de do perecer indivíduo. Então, todas essas para o coisas, adventista, a alma morre. pessoas Para a nos Bíblia, convencerem santo não. trato e O piedade, que morre é o corpo, o que dorme é o corpo. A alma aguardando e é imortal e apressando-vos ela para a fica vinda de consciente. Deus, em que os céus em fogo se desfarão, Como os elementos ardentes se o fundirão. irmão Mas nós, segundo a explicaria sua para promessa, um aguardamos novos céus e nova adventista terra em que habita a a justiça. seguinte questão: Pelo que, amados, se o justo, aguardando quando estas morre, coisas, ele vai para procurai o que dele céu, sejais achados como imaculados acabou de e afirmar, irrepreensíveis. qual é a necessidade do corpo Amém. ser ressuscitado no arrebatamento? Se a pessoa já morreu, já está no céu, Tua palavra está lá no paraíso, usufruindo Da presença de Cristo, para que voltar? para que ele, então, o seu corpo ser ressuscitado no arrebatamento. Quando eu era novo convertido, eu não queria ressuscitar, eu queria só ficar em espírito com levando a Cristo. vida. Acontece que quando Deus Como nos fez, uma pessoa Ele não fez religiosa, anjos. frequentadores de Se igreja, Ele quisesse mais espíritos, mas que Ele a tua faria palavra mais nos anjos. orienta, A Bíblia fala nos que os exorta anjos são espíritos a não ministradores. tomarmos a vinda Então os de anjos são Jesus como ministros qualquer coisa. e os anjos são espíritos, e eles Peço, existem. Senhor, fala Porque conosco. os adventistas Nessa e os manhã, testemunhas de por favor. Jeová tentam colar na nossa cabeça a Pedro ideia começa que sem corporalidade sua- não há existencialidade. capítulo, Na Bíblia Da não. continuidade, Deus a é sua espírito e pregação, existe, né? os anjos são espíritos e existem, Falando os sobre os demônios falsos são profetas. espíritos e existem. Então Ele é, fala sobre é os possível falsos ter profetas no existencialidade capítulo 2, e no sem capítulo corporalidade. 3, ele continua Normal. Tá? alertando a Mas igreja veja, olha que sobre coisa pessoas espetacular, pastor Edson Miranda. Por que que se Deus dizem então cristãs, vai chamar pessoas que de têm uma volta capa os de espíritos cristã, que estão em uma Cristo capa de salvo cristã, para que ressuscitar? diz Lembra quando Jesus ressuscitou? A servir Bíblia fala ao que nós vamos Senhor, receber um corpo igual ao que dele. talvez leva Como até ele mesmo é, uma Bíblia nós seremos, com ela, nós teremos. dizendo que Está lá honra em a palavra 1 de Coríntios Deus. 15. Lembra, Mas Jesus que no fundo, ressurreto, Pedro vai chamar essas pessoas ele mandou o Tomé de tocar nele. Toca aqui, falsos Tomé. profetas. Ele comeu peixe, ele comeu mel, E ele vai- bebeu ele vai dizer vinho. que os falsos profetas, E ao mesmo até tempo mesmo ele no atravessou a Antigo porta. Testamento, E ao já mesmo havia tempo um com esse alerta para a corpo, igreja ele estava a ali respeito no dessas caminho pessoas. de Emaús, depois que essas sentou para pessoas comer com os fazem? discípulos, deu Você lê graça o quando os capítulo discípulos 2, perceberam que era ele. Pedro vai O que falar aconteceu? sobre a O vida corpo desapareceu. maculada, Então, a esse vida de corpo pecados glorificado, dessas pessoas, que era o por propósito falta de Deus de que nós temor do tivéssemos, né? Imagino que E o aqui corpo no de Adão era capítulo 3, algo Pedro, parecido. ele vai Eu não continuar sei como é esse falando corpo de de uma Adão, mas outra o que eu sei é que esse faceta corpo dos falsos glorificado profetas. está lá em 1 Uma Coríntios outra 15, faceta que das é pessoas semelhante ao corpo que Jesus que, na verdade, ressuscitou. não são Ele cristãs, pode transitar mas entre os apenas dois tem uma mundos, roupagem entre o mundo cristã. tangível Tem e uma o mundo fala intangível, macia, entre o mundo como se físico fosse e o cristão. mundo Até espiritual. saúda com a paz Veja do que Senhor. Jesus foi assunto ao céu, Até se o seu veste corpo como crente. de carne e osso, não de carne Mas e sangue, dentro mas de carne e são osso. lobos E esse corpo era devoradores. glorificado. E essas E esse pessoas, corpo diz era Pedro, glorioso, como uma está lá em dos Apocalipse. pecados E ele dessas transita, Jesus é falar que transita Jesus Cristo entre os vai dois voltar tão mundos, se ele cedo. quiser. Com esse Jesus, corpo. pastor Edson, Veja que vai os demorar anjos, muito quando eles ainda, precisam sabe? tomar forma de varão, Ainda a eles gente têm tem que muito autorizar, tempo e ainda eles pra então curtir, tomam forma de temos varão, a muito gente não sabe que tempo corpo é ainda pra esse, mas eles levar a vêm vida. para agir, como Porque essa aconteceu história com de Jesus voltar, Sodoma a e gente Gomorra, ouve da quando nossa foi conversa. livrar a família de Abraão Desde lá, quando eu me o sobrinho converti, de Abraão eu lá, ouço que Jesus Cristo vai de Sodoma e voltar. Gomorra. Ele foi tirar Então o essas Ló de lá. pessoas, elas Muito bem, raciocinam eles da seguinte transfiguraram maneira, em forma diz de Pedro. varões.
Olha, Agora, com esse desde corpo que os glorificado pais que nós teremos no futuro, nos contaram esse desse corpo mundo é mundo, glorificado a vai gente fica ouvindo transitar entre falar os que dois Deus vai mundos. voltar, que Ele Jesus vai vai transitar voltar. entre o mundo espiritual e o Mas mundo nunca acontece tangível. nada, Porque lá no ele final nunca das volta, contas, passa uma em geração, Apocalipse, vai e dizer outra nunca que haverá volta. novos céus e nova terra. Pedro Como vai vai ser falar, esse novo céu e nova vai terra? contrapor Nós não esse sabemos, é argumento mistério, a falacioso Bíblia não dessas fala. pessoas. Mas eu sei que haverá um mundo tangível Não e um olhando mundo para as coisas intangível. como são, E com esse mas corpo olhando glorificado, para de Deus trás quis das assim, nós teremos Olhando trânsito a verdadeira entre os dois intenção mundos de Deus. espirituais. Se Rapaz, Jesus isso é não voltou aqui maravilhoso, agora, isso é diz espetacular. Pedro, Então por que é Deus por não causa da sua chama longanimidade, o espírito do é crente, por causa da sua ele misericórdia, chama de volta para porque o ele corpo quer que as e pessoas ressuscita o se convertam. corpo Quanto e mais glorifica o pessoas corpo se desse converterem, crente, porque mais alegre nós o coração de passaremos Deus. a Então eternidade Pedro está falando com assim, esse olha, corpo espetacular, ao invés de você sentindo o achar melhor dos dois que a mundos, promessa do mundo falhou, tangível e do mundo é muito intangível, pelo do mundo contrário. físico e A do mundo promessa não espiritual. falhou, a promessa Eu acho está isso indo muito tremendo, além do que você pensa. espetacular, A promessa essa está questão sendo desse vincada corpo que das nós vamos ter misericórdias de no Deus. passado. Aliás, no futuro. Então, meu E eu caro espero ouvinte, que o meu corpo no se você é futuro uma não dessas seja pessoas calvo. que acha que Jesus está tardando, Outra que questão, você não rapidamente, precisa mais se pastor. preocupar com a volta de Jesus, lembre-se de uma muito coisa, usado aqui pela Jesus não está Testemunha de tardando não, Jesus está dentro do seu adventistas. tempo, porque Pedro vai falar para nós, Gostaria olha, de uma toma cuidado com explicação isso, do irmão. você está olhando Ezequiel, como mero ser capítulo humano, 18, mas Deus está versículo vendo o 20. tempo dele de acordo Ezequiel, com o seu 18, tempo kairos. versículo 20. O tempo A kairos alma de que Deus pecar, é diferente do nosso tempo essa cronos. Eu tenho aqui morrerá. na minha frente A alma o que tempo pecar, cronos. Essa morrerá. O O tempo filho não cronos, levará a maldade ele vai do passando pai, de nem minuto o pai levará minuto. a maldade do vida vai filho. passando de A parte por justiça parte. do justo Mas ficará o tempo sobre de ele, Deus, e a ele impiedade faz do coisas de uma ímpio maneira cairá completa. sobre ele. Então Pedro vai Então falar diz para a- nós, olha, Testemunho de Jeová, a na alma verdade, morre. 1000 anos Porque em para o Ezequiel, Senhor é como se capítulo fosse um 18 e dia. 20, E um está dia escrito que como a alma 1000 que anos. pecar, essa morrerá. Portanto, Pois é. Que irmão, morte é essa aqui, pastor? Pois é, Está me ouvindo. então vamos por Faz parte. apenas O problema é que o tempo 2 já tá dias que gritando Jesus aqui. voltou para Primeiro o que seio do Pai. aqui, a palavra alma ela é polissêmica, ela pode ser várias coisas. Aqui a 2 palavra dias alma é que pessoa. Jesus A retornou sem pessoa que intercedendo por pecar, nós. essa morrerá. E aqui o Mas haverá pecado um momento em que não Jesus tem a voltará. morte aqui não Então, tem a ver Pedro, com ele morte vai nos física. aconselhar, olha, Aqui em quando Ezequiel Jesus 18 voltar, está falando de morte os espiritual, elementos da terra, morte e o universo, separação vai de se Deus. desfazer. Tanto que Tudo ele vai vai ser continuar lendo o colocado às texto, olha aí o escuras, versículo 21, tudo por vai ler o ser 20, né? colocado Olha o às 21. claras, Mas se o ímpio tudo se vai converter voltar de como todos é, os pecados que nada vai ficar cometeu escondido e guardar diante de todos os Deus. meus estatutos Pedro e fala, olha, proceder meus com irmãos, retidão, nós justiça, devemos ser certamente irrepreensíveis. viverá e não Nós morrerá. devemos ser Então eu pergunto para imaculados TJ, e o procurar cara a que viver na santidade. presença de Deus não vai morrer nunca mais E fisicamente? procurar a paz. Pedro O senhor está não falando vive na a presença mesma de Deus? linguagem do escritor aos Hebreus. O senhor não vai morrer? Quando ele diz, lá no A capítulo testemunha de Jeová não diz que vive na presença de 12, Deus? versículo Eles não 14 morrem? do livro de Então, Hebreus, o texto ele de Ezequiel diz, "Amado, 18 procurai a não tem paz nada a ver e a com vida santificação, espiritual após a sem a morte. qual Não tem a ver ninguém com verá a o parte Senhor. imaterial do homem. Ninguém O que o verá o texto está Senhor. falando A é paz de e a pecado. Então, a santificação. alma que pecar Aí alguém morrerá, pode perguntar, mas, será irmão, o texto está dizendo, você será acredita separada que a de Deus. santificação Então, vai a trazer ideia salvação? de Porque alma ela aqui me não é diz, alma, como é que a fica parte essa história, imaterial então, do homem. de que A paz, porque ideia a aqui no Bíblia nos versículo diz 20 que é de pela graça pessoa. nós Então, a somos salvos. pessoa que pecar Mediante a fé. morrerá que jeito? Agora o escritor fala que é Espiritualmente. Porque pela senão no santificação, versículo sem a 21, santificação essa mundial, pessoa você vai morta ter- espiritualmente é uma não teria como se meritocracia, então isso converter. tem a ver com O as 21 obras. fala, Vamos começar mas pelas obras? se Não. esse ímpio se converter, Preste atenção. não morrerá. O verdadeiro Então a salvo, testemunha de Jeová o apóstolo está Paulo fingindo diz, uma de ele boba. A traz testemunha de na Jeová sua eu vida acredito, algumas dá uma de evidências bobo da aí com esse salvação. texto de Ezequiel 18. Uma das O texto de evidências da Ezequiel salvação, 18 Paulo fala, nada no fala da versículo parte que nós somos imaterial. salvos Está falando de apenas pela espiritualidade. graça de Deus. Se você viver no Mediante pecado, a fé, você morrerá. ele Se fala você que não nós viver no somos salvos pecado, para você as viverá. boas obras. Mas isso está falando de estar na Pelas presença de quais Deus ou não. de antemão Não já tem preparou nada para nós. a ver Uma com dessas a parte boas obras material é a e sua imortal vida do de homem santificação. que viverá e Então, sobreviverá a à morte, santificação independente nada mais é do céu pro do que inferno. uma evidência externa de algo interno que está dentro do seu coração. É como o batismo. Tá? É como o batismo. O batismo não salva ninguém. Jesus falou, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, o batismo não salva. O que o batismo faz? O batismo
batismo é um simbolismo externo, ritual, daquilo que já aconteceu no seu coração. Então, se você já foi salvo por Jesus, ou na linguagem de Paulo, você já foi enterrado, sepultado com Cristo,
e você já ressuscitou com Ele, espiritualmente falando, porque o Espírito Santo já regenerou a sua vida, já te fez uma nova criatura, então dessa maneira você já levantou com Cristo, é como se você tivesse ressuscitado para uma nova vida. Se dessa maneira já aconteceu na sua vida interior, então nada mais lógico do que você demonstrar isso para as pessoas ao seu redor através do batismo. Porque o batismo nada mais é do que isso. Um sepultamento, quando você é imergido na água. E depois uma ressurreição, quando você é levantado, erguido de dentro da água. Então aqui o escritor está falando exatamente isso aí, né? A santificação da vida, ela não vai salvar você. Não é isso que a epístola está falando, não é isso que Hebreus fala. Ele diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque a santificação, como diz Pedro aqui, é uma das evidências do salvo. Uma das evidências do salvo. A busca de uma vida imaculada e santificada. Pastor Edson Miranda, a gente está vivendo uma crise dentro da igreja hoje. E você, meu ouvinte, que está aí próximo ao rádio, aí ouvindo as minhas palavras, você há de concordar comigo. Hoje não se fala tanto em santificação, pastor Edson. Hoje não se fala tanto em levar uma vida imaculada e irrepreensível, uma vida ética e moral. A gente olha pela nossa nação. A nossa nação está jogada ao léu, ao caos total, imoral. Né? Tanta corrupção. Todos os dias surge um escândalo. Todos os dias o Ministério Público, Polícia Federal, levanta mais uma podridão que está escondido lá dentro da vida política dos nossos governantes. E eu estou falando de pessoas incrédulas. Aí você pode até argumentar, olha, mas isso aí é a vida de uma pessoa incrédula. Mas quando você olha para a bancada evangélica também, você não vê muita diferença também não. Tem muitas coisas ali que precisam ser consertadas, muitas pessoas ali precisam ser tiradas. Que está maculando ali o nome da bancada evangélica. Tem muitos santos de Deus ali, mas só que tem muitos ali que estão nessa situação de Pedro aqui, falsos profetas. Então veja bem, Pedro está dizendo aqui, meu querido, que nós devemos nos apressar para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que nós devemos desejar e nos apressar para a vinda de Jesus. Uma das razões do porquê as pessoas não se apressam mais para a vinda de Cristo é simplesmente porque as pessoas não levam mais uma vida de santidade. Não levando uma vida de santidade, a pessoa não vai desejar que Jesus volte. Ela quer levar a vida, né? Como diz lá o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai levando a vida assim de qualquer maneira, né? Vai indo na igreja, dando o seu dízimo, muitas vezes, fazendo barganhas com Deus, não é? Aqui dentro da igreja, ele é um santo de Deus, mas pôs o pé lá fora, ai meu Deus do céu. Você não pode pisar no calo dele, não. Não pisa no calo desse homem ou dessa mulher, porque, olha, sinceramente, coisas boas não vai sair das suas palavras. Só que Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz que o nosso espírito, alma e corpo estejam plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, não é só o seu linguajar, o seu evangeliquez de crente, não. Você tem que ter santidade nos seus olhos, porque João fala, né, da concupiscência dos olhos, na sua primeira epístola. Você tem que ter santidade no seu corpo. Não é? O que a sua boca está falando ultimamente? Ela está sendo usada, meu irmão, minha irmã, mais para amaldiçoar as pessoas ou para abençoar as pessoas? Quando uma pessoa fala mal de você, você já corre e já amaldiçoa ela, já libera aquele turbilhão de maldições através dos seus lábios? Ou você simplesmente pede para Deus, Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, que a tua graça alcance ele, que a tua graça alcance meu coração também, para que ele seja um coração imaculado. Ele fala dos pecados também, do Espírito, porque o Espírito peca também. O Espírito peca também. Então Paulo fala para o nosso Espírito estar imaculado, estar irrepreensível na vinda do Senhor. Não é? Como que nós pecamos com o nosso Espírito? Nosso Espírito é aquele órgão espiritual do nosso homem interior
que tem comunhão com Deus. Então até mesmo com Deus nós podemos pecar. Com a nossa alma, com o nosso raciocínio, nossa maneira de pensar. Paulo vai falar lá no capítulo 12 de Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quantos crentes dizem ter aceitado Jesus, mas sua mente, seu raciocínio, continua raciocinando como o mundo. Continua tendo ainda uma mente, uma cabeça de mundano. E eu não falo necessariamente de pecados grosseiros, tá? De prostituição, de roubo, disso, daquilo. Não, eu estou falando de coisas banais, coisas do dia a dia, né? A falta de perdão, enfim. Ele fala também da alma, que diz respeito aos sentimentos, e fala do corpo também, né? Não é de qualquer maneira que as pessoas vão servir ao Senhor, não. Não é? O seu corpo é muito importante também. Olha como você se veste. Eu não estou aqui pregando doutrina de saia e cabelo, não. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou fazendo. Tá? Mesmo porque eu não tenho essa prerrogativa aqui para falar isso na igreja, que não é minha. Mas eu estou falando uma coisa óbvia, que a palavra de Deus nos diz. Que você deve se vestir de modo que agrade ao Senhor. Como um crente, um santificado. Você deve se portar o seu corpo como templo do Espírito Santo. Isso envolve também as coisas que você come e as coisas que você bebe. As coisas que você se alimenta, as coisas que você se alimenta. E não só a sua vestimenta. Tem pessoas que estão se matando, irmão Edson. Estão se matando, estão se envenenando. Não é? Não faz um exercício físico. Não cuida da sua alimentação. Está abreviando a sua vida. E nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É com ele que nós recebemos e louvamos ao Senhor. Então Pedro está dizendo aqui, olha, vocês devem se apressar para a vinda de Cristo. Muitos não estão se apressando porque muitos não vivem uma vida imaculada, uma vida de santificação e não têm paz com o seu próximo. Desta maneira, então, essas pessoas não desejarão a vinda de Jesus. E eu quero falar para você que está me ouvindo. Você deseja a vinda de Cristo? Você está na expectativa da vinda de Cristo? Ou você já esqueceu que Jesus vai voltar? Se você esqueceu que Jesus vai voltar, é que a sua vida, meu irmão, não está grande coisa não diante de Deus. Olha a sua vida. Você está levando uma vida santificada, imaculada diante do Senhor? Como é que está a sua vida diante de Deus? Uma coisa é certa, o crente que vive em santidade, ele busca a volta de Jesus. Uma coisa está ligada à outra. E é isso que Pedro está falando aqui. Vamos nos apressar. A palavra que apressar é mais ou menos como Jó fez lá em Gênesis. Né? Os anjos chegaram para com ele, ó, Jó, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Não, mas eu não posso voltar para pegar. Meu amigo, vai destruir. Apressa-te, corre fora dessa cidade. O negócio é sebo nas canelas. Corre desse negócio aí que você vai morrer com sua família. E Jó correu. É isso que Pedro está falando aqui. Apressa-te para a vinda de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo. Medite nessas palavras de Pedro, palavras tão atuais. Vamos nos apressar para a vinda de Jesus. Vamos desejar ardentemente a vinda de Cristo. Mas antes de tudo, para você desejar a vinda de Cristo, você tem que se santificar, amar essa vinda. E isso através de uma vida imaculada de santificação.